Fala pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Universidade Carbon. Eu não sei vocês, mas eu confesso que eu estava com muita saudade de estar aqui ministrando esse treinamento e falando sobre uma das maiores paixões da minha vida, que é vender. Afinal, ter aprendido essa habilidade, afinal, ter dominado essa habilidade mudou completamente a minha vida. E hoje eu carrego no coração essa missão de poder compartilhar quais são as ferramentas para que você também prospere através das vendas, para que eu te entregue de fato o caminho, para que ainda nesse ano de 2026 você tenha muito resultado e através das vendas você consiga viver coisas extraordinárias. E aí, me contem aí, de que cidade você está falando? Se é o primeiro treinamento que você está participando, se você já participou de outros treinamentos. Boa noite. Raniele está por aí. Boa noite, Raniele. Seja bem-vinda. Simone Godinho. Boa noite, Simone. O Sérgio está falando lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Jéssica está falando do Paraná. Thalita, seja bem-vinda. Thalita tá pertinho, Thalita. Eu tô em Limeira, você tá em Campinas, então você tá do meu lado aqui, hein? Paula tá por aí também, participo de todos. Que bom, Paula, fico muito feliz. A Carol tá falando de Três Coroas, Conselheiro Lafayette, primeira vez que tá participando. Então eu já quero fazer aqui um combinado com vocês. Quem tá participando pela primeira vez desse treinamento, eu prometo que eu vou honrar cada minuto do seu tempo. Fique comigo até o final e nesses próximos 50 minutos que nós teremos aqui, eu vou honrar cada minuto do seu tempo. E eu tenho certeza que você vai sair desse nosso treinamento com ferramentas para colocar em prática e ter resultado. Afinal, se você começou a revender semijoias, é porque você carrega um sonho, é porque existe um propósito, é porque existe um objetivo. Então você precisa colocar dinheiro no bolso. Senão, não faz sentido você dedicar tempo em prol de algo que não traz retorno financeiro. E eu estou aqui para isso, para poder te entregar as ferramentas e, de fato, você prosperar. Rose Becker está por aí, seja bem-vinda, Rose. Júlia, primeira vez, que legal, Júlia, seja bem-vinda. Tem bastante gente que está na primeira aula, hein? Gisele, boa noite, Bruno, primeira vez assistindo. A Silvana, boa noite, Amanda. A Gi Soares, cheguei, boa noite, Gi, seja bem-vinda. É isso aí, galera, sejam todos aí muito bem-vindos, é uma alegria muito grande, eu sempre falo que quando eu recebo uma oportunidade como essa, falar sobre algo que eu amo, isso faz o meu coração bater mais forte, faz eu me sentir privilegiado em poder estar aqui. Só que eu vou um pouco além, tá? Bruno, você imaginaria que um dia você se tornaria um mentor, você se tornaria um professor de vendas? E eu já te confesso aqui, eu nunca imaginei que um dia isso pudesse acontecer, porque eu sempre fui o improvável, sempre tive tudo para poder dar errado. E hoje, Deus me abençoou com esse privilégio de poder falar sobre algo que arde o meu coração e que realmente mudou aí a minha vida. A Raniele comentou que é de Lambari, que legal, Raniele. Eu tinha uma tia, que morava em Lambari, tive a oportunidade muitas vezes aí de tomar essas águas maravilhosas que tem aí em Lambari, tive a oportunidade de ir na ducha, andei aí nesse parque maravilhoso que tem em Lambari. É uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, tá? O Carlos. Bruno, vem para Santa Catarina passar um frio. Imagina que deve estar frio aí, hein, Carlos? Aqui eu já liguei o ar-condicionado, já tomei 2 cafés expressos, então eu estou extremamente animado, para a gente poder começar aí a nossa aula. Beleza, gente? Então vamos, dar início. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um assunto muito interessante. Eu vou estar trazendo, os 6 diamantes que os grandes vendedores sempre tiveram em mãos e nunca compartilharam. Então, hoje eu quero trazer para vocês esses diamantes que, se colocados em prática, podem mudar de fato a sua vida. Eu acredito muito que o conhecimento, ele carrega esse poder de mudar histórias, ele carrega o poder de fazer com que você saia do ponto A e vá para o ponto B. O conhecimento, ele muda a vida. O conhecimento, ele muda trajetórias. Então, se você está aqui hoje, parabéns por essa decisão.
E eu quero que você também agradeça, tá? Agradeça ao empresário, à empresária que me contratou para que eu estivesse aqui hoje ministrando esse treinamento. Depois que a gente aprende a vender, a nossa hora ela fica muito valiosa. Então, para eu estar aqui, né, durante 1 hora te entregando conhecimento, pode ter certeza que não foi barato. Precisaram investir uma grana para que eu estivesse aqui. Mas quem investiu é porque acredita no seu potencial. Quem investiu te escolheu a dedo, mas seja grato e seja grata por essa oportunidade. E eu serei grato a esse empresário, a essa empresária que me contratou. E eu já fiz um compromisso com vocês no início do nosso bate-papo. E mais uma vez, eu quero reforçar esse compromisso. Qual é o compromisso? De honrar o seu tempo. Os próximos 50 minutos que nós ficaremos aqui juntos serão de grande valia. E eu vou entregar o meu melhor para que você saia daqui mais preparado e mais preparada do que você entrou. Beleza? Então vamos dar start aí ao nosso bate-papo. Hoje eu quero começar contando, né, para vocês uma pequena história, tá? E para que eu conte essa história, o que eu preciso? Antes de começar, eu vou precisar que você vá lá, pegue papel e caneta para anotar, tá, todo o conhecimento que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Porque de nada adianta você vir aqui, ouvir por um ouvido, sair pelo outro e não colocar em prática. Existe uma estatística que ela diz o seguinte, que nós captamos apenas 5% de tudo que nós vimos e de tudo que nós ouvimos. Então, se você vir aqui não anotar, boa parte desse treinamento você não vai conseguir captar. Então, eu preciso que você vá lá, pegue papel e caneta, anote esses 6 diamantes e já comece a colocar em prática a partir de amanhã. Ó, Kátia, amei a sua garrafa da Tupperware. Pelo jeito, você é vendedora da Tupperware, hein, Kátia? Essa garrafa aqui me acompanha, hein? Por onde eu vou, ela tá junto comigo. Já falando nisso, já vou tomar uma água aqui antes da gente começar. Já corre lá, tá? Já corre lá, pega a sua água também, tome bastante água, porque nós que somos vendedores, a gente não tem tempo para ficar doente, tá? A gente não tem tempo para ficar doente, tem que cuidar da sua saúde, tem que se cuidar, tem que beber muita água para que a sua energia esteja em alta e você transmita isso para a sua cliente. Ó, já está preparada a Kátia, show de bola. Então, beleza, gente, hoje eu quero compartilhar a história com vocês, né? A história incrível da Helena, tá? Então, antes de entrar nos 6 diamantes, eu quero te contar essa história. Talvez essa história, ela pareça muito simples no começo, mas eu quero que você preste atenção, porque ela fala mais sobre, né, você do que sobre a personagem, beleza? Havia uma mulher que ela se chamava Helena. Helena era revendedora. Ela tinha recebido uma maleta linda, um mostruário maravilhoso. Quando ela abriu, ela viu brinco, viu anéis, viu pulseiras, viu colares, peças bonitas, brilhantes, bem organizadas. E naquele dia, ela ficou super animada. E eu quero que você lembre do primeiro dia. Sabe aquele dia que você pegou o seu mostruário pela primeira vez? Aquele dia que você recebeu aquela maleta de semijoias maravilhosa? O mesmo aconteceu com Helena. Ela ficou super animada. E ela pensou, agora vai. Agora eu vou vender, agora eu vou conseguir fazer um dinheiro, agora eu vou mostrar para mim mesma que eu sou capaz. Bem provável que você teve, né, essa mesma percepção do primeiro mostruário que você recebeu. O que a Helena fez? Ela tirou foto das peças, ela postou nos stories, mandou mensagem para algumas conhecidas que ela tinha, chamou clientes antigas que já compravam outros produtos com ela, mostrou algumas opções, mas as respostas não vieram como ela esperava. Ela criou muita expectativa. Ela falou, esse mostruário vai mudar completamente a minha história. Sabe o que aconteceu? Uma cliente visualizou e não respondeu, uma outra perguntou o preço e sumiu. Já aconteceu isso com você? A cliente chega, pergunta o preço, você já cria expectativa, aí quando vê, a cliente some. Outra cliente, né, disse, depois eu vejo. Outra falou, esse mês eu tô apertada. Outra nem abriu a mensagem, nem respondeu a Helena. No primeiro dia, ela ainda tentou se animar. No segundo, ela já estava mais quieta. Será que isso aconteceu com você também? No terceiro, a maleta começou a pesar.
Não porque as peças fossem pesadas, mas porque dentro daquela maleta parece que existia uma pergunta escondida. Será que eu sirvo para vender? Eu tenho certeza que tem gente que está aqui nesse nosso bate-papo hoje que já fez essa mesma pergunta. A mesma pergunta que Helena fez um dia, ela também fez. Será que eu sirvo para vender? Será que realmente semijoias são para mim? E toda vez que Helena olhava para a maleta, ela não via mais oportunidade. Aquele brilho que ela via no início começou a se apagar. Ela olhava para aquele mostruário de semijoias, ela via cobrança, ela via medo, vergonha, prazo, via o acerto chegando, o tempo estava passando muito depressa. Ela via a sensação de que talvez outras mulheres conseguissem, mas ela não. Um dia cansada, Helena procurou uma senhora conhecida na cidade. Essa senhora tinha sido uma das grandes vendedoras que aquela região já tinha visto. Ela não era famosa na internet, não era influenciadora, não tinha milhares de seguidores, não usava palavras difíceis, mas todo mundo dizia a mesma coisa sobre essa senhora. Essa mulher vende com a alma. Helena chegou até ela levando o mostruário de semijoias, colocou, aquela maleta sobre a mesa e disse: eu preciso que a senhora me ensine o segredo. E a senhora perguntou para Helena: que segredo? Helena respondeu: o segredo para poder vender. Eu quero saber o que dizer, quero saber qual mensagem mandar, quero saber como convencer as pessoas, quero saber qual peça eu devo postar no meu Instagram, quero saber como fazer a cliente comprar. Aquela senhora olhou para a maleta, depois olhou para Helena e disse: o seu erro é achar que o segredo está dentro da maleta. Aqui já tem o primeiro aprendizado que eu gostaria de trazer para vocês. Helena estava acreditando que o grande segredo estava dentro da maleta. E aquela senhora disse isso em alto e em uma voz muito alta. Ela disse: o seu erro é achar que o segredo está dentro da maleta. Helena ficou sem entender. E aquela senhora sábia, ela continuou: você acha que vende pouco porque ainda não encontrou a frase certa, a foto certa, a peça certa, a cliente certa, mas os grandes vendedores sabem de uma coisa que ninguém conta. Eu vou repetir o que aquela senhora falou. Você acha que você vende pouco porque ainda não encontrou a frase certa, tá? Helena estava achando que ela tinha que encontrar a frase certa, a foto perfeita, a peça perfeita, a cliente perfeita, mas só que aquela senhora disse: os grandes vendedores, eles sabem de uma coisa que quase ninguém conta. E Helena perguntou: o quê? E aquela senhora respondeu: antes de vender para a cliente, a vendedora precisa vencer a si mesma. Olha o que ela disse. Antes de vender para a cliente, a vendedora precisa vender a si mesma. Ou melhor, a vendedora precisa vencer a si mesma. Helena ficou em silêncio. A senhora abriu uma pequena caixa de madeira que estava sobre a mesa e dentro dela havia 6 pedras pequenas. Não eram peças para poder vender. Eram 5 diamantes brutos. A senhora colocou o primeiro diamante na mão de Helena e disse: esse é o diamante do hábito. Ele vai te lembrar que venda não pode depender da sua vontade. Quem vende só quando está animada nunca constrói resultado consistente. Aqui já tem aprendizado para você, tá? Talvez esse recado que eu estou trazendo já é para alguém que está nessa live aqui. Olha o que a senhora disse para Helena. Diamante do hábito. O que é o diamante do hábito? Você conseguiu entender? Quem vende só quando está animada nunca constrói resultado consistente. Depois ela colocou o segundo diamante. Esse é o diamante do amor pela venda. Ele vai te lembrar que vender não é incomodar, vender é servir. Quando você entende isso, sua mensagem muda, sua voz muda, sua postura muda. Depois ela colocou o terceiro diamante. Qual que era o terceiro diamante? Esse é o diamante da persistência. Ele vai te lembrar que o silêncio da cliente não é o fim da sua história.
Grandes vendedores não param no primeiro vácuo, não param no primeiro não, na primeira tentativa. Próximo diamante, esse é o diamante do domínio emocional. Ele vai te lembrar que você não pode vender só quando está bem. Se a sua emoção governa a sua ação, qualquer cliente governa o seu resultado. E por fim, ela colocou o último diamante. Esse é o diamante da ação imediata. Ele vai te lembrar que o maior ladrão das vendas não é a concorrência, é o depois. É a procrastinação. Depois eu posto, depois eu chamo, depois eu respondo, depois eu tento, e nesse depois a oportunidade vai embora. Helena olhou para aqueles 6 diamantes e disse: mas eu achei que a senhora fosse me ensinar uma técnica, uma fórmula mágica. Aquela senhora, ela respondeu: técnica, qualquer pessoa copia. Mentalidade precisa ser lapidada. Esses 6 diamantes, eles não vão vender por você. Mas se você viver cada um deles, você nunca mais vai olhar para sua maleta do mesmo jeito. E naquela noite, Helena voltou para casa. A maleta era a mesma, as peças eram as mesmas, os contatos no celular eram os mesmos, mas algo nela tinha mudado. Ela entendeu que a maleta não estava ali para poder provar que ela não era capaz. A maleta estava ali para poder revelar quem ela poderia se tornar. E foi nesse dia que Helena percebeu algo. A grande venda, ela não começa quando a cliente responde. A grande venda começa quando a vendedora decide não abandonar a si mesma. E hoje, nesse nosso bate-papo de hoje, eu vou te entregar esses 6 diamantes, não como frases bonitas, mas como código interno. Porque talvez o que esteja faltando para você não seja uma peça nova, talvez não seja uma cliente nova, não seja uma cidade melhor, não seja um momento perfeito. Talvez o que esteja faltando seja lapidar a mulher e o homem que carrega essa maleta. Então agora nós vamos entrar nesses 6 diamantes e eu quero que você anote todos eles e coloque em prática, porque o ano de 2026 ainda pode ser histórico na sua vida, desde que você esteja disposto e disposta a pagar o preço e colocar em prática todos esses diamantes que eu quero trazer para vocês aqui agora. Fechou, gente? Teve alguma Helena, né, aqui dentro do nosso bate-papo que se viu nessa pequena história que eu acabei de compartilhar com vocês? Teve alguma Helena? Me comenta aí, ó. 2026 vai ser histórico, que legal. É isso daí, concordo demais. Boa. Ouro, Marirê Semijoia, seja bem-vinda aí. Atitude também é tudo, concordo. E isso está muito ligado com mentalidade, tá? A nossa mentalidade, ela molda completamente, né, o nosso dia a dia. A sua mentalidade, ela determina se você vai ter resultado ou não. Eu já vi muita gente dentro do mundo das vendas, mesmo sem ter técnica, mas tendo uma mentalidade positiva, tendo uma mentalidade de crescimento, ter muito resultado no mundo das vendas. Porque esse é o primeiro segredo. Quando você acredita naquilo que você faz, quando você acredita, né, que a venda ela pode mudar o jogo, né, você, sem sombra de dúvidas, consegue ter resultados extremamente expressivos. Beleza, gente? Então vamos lá, vou trazer para vocês agora de forma, né, um pouco mais profunda os 6 diamantes, né, que aquela senhora compartilhou com Helena, que mudaram completamente o seu destino. Helena se tornou uma grande vendedora, conquistou muitas coisas, conquistou respeito da sua família, conquistou bens materiais, conquistou acessos, conquistou dignidade, porque a venda ela carrega esse poder de devolver dignidade. Todos nós que estamos aqui merecemos ter uma vida digna, e eu não consigo enxergar um outro caminho que seja mais rápido para que a gente viva uma vida abundante do que o caminho das vendas. Quando você domina essa habilidade, as coisas elas acontecem de forma muito repentina. Então lembre-se, a venda ela carrega esse poder de fazer com que você viva de fato a prosperidade. Então vamos lá. Qual que é o primeiro diamante? Diamante 1, diamante do hábito. Venda não pode depender de vontade. Venda precisa de rotina. Eu sei que quem trabalha com vendas, né, quem é muito comercial, tem uma dificuldade muito grande
de desenvolver hábito, de desenvolver rotina. Mas todos os grandes vendedores que eu conheci, eles possuem o quê? Um hábito bem estabelecido. Eles possuem uma rotina. Deixei aqui até mais claro, quem vende só quando está animada, fica refém do humor. A grande revendedora, ela se planeja, ela define meta, cria compromisso com a próxima semana. Vou trazer alguns exemplos aqui para você poder entender. Ao longo da sua jornada como vendedor, como vendedora, como empreendedor, como empreendedora, você precisa o quê? Você precisa definir metas semanais e metas mensais. Isso é um hábito que você vai desenvolver. Você não pode começar um mês sem ter definido qual é a meta que você quer alcançar dentro, né, daquele ciclo, dentro daqueles 30 dias. Talvez eu estou falando com alguém que pegou um mostruário recentemente. E eu te pergunto, você já colocou uma meta para você poder alcançar? Você já criou esse hábito de todos os meses, quando você pega o seu mostruário, de colocar um objetivo que você quer alcançar? Todo grande vendedor precisa desenvolver esse hábito. O que aquela senhora fez? Ela mostrou para Helena que esse era um diamante que poderia mudar o jogo dela no mundo das vendas. Então, esse é o primeiro passo. Você precisa ter metas semanais e metas mensais. Separar dias. Você tem que colocar dentro da sua agenda dias para você poder postar no seu Instagram. Você está usando as suas redes sociais como uma ferramenta para poder divulgar o seu trabalho? Ou você usa as redes sociais apenas como alguém que consome e não alguém que produz? Você precisa usar as suas redes sociais. As pessoas, elas precisam saber que você é uma empreendedora do segmento de semijoias. Se você não postar, como que a pessoa ela vai saber que você vende? Então, dentro da sua rotina, quando você traça ali o planejamento semanal, que precisa ser um hábito, você precisa colocar os dias que você vai postar nas suas redes sociais. Bruno, mas a minha vida é muito corrida. Eu sei que a sua vida é corrida, a minha também é corrida, da sua cliente também é corrida, mas você sabe que você, planejando, você consegue separar um tempo daquela semana para você conseguir se posicionar na internet. Isso vai mudar o seu jogo. Às vezes, você posta uma foto nos stories, ninguém vai te chamar, ninguém vai curtir. Tá tudo certo. Mas você está fazendo o quê? Fixação de marca. O que é fixação de marca? Aquela pessoa que está do outro lado, às vezes de forma inconsciente, ela vai guardando aquela informação. Você postou 2 vezes na semana, então ela viu 2 vezes que você trabalha com semijoias. Quando alguém perguntar para ela, fulana, você sabe de alguém que vende semijoias? De quem que ela vai lembrar? Daquela pessoa que postou com frequência nas redes sociais. Você concorda comigo? Porque isso é fixação de marca. Por mais que aquela pessoa, naquele momento, ela não curta seu stories, por mais que ela não te chame no direct, tá tudo certo. Você precisa ter rotina, você precisa desenvolver o hábito e ter consistência. A maioria das pessoas, elas começam e não continuam. A maioria das pessoas, elas não conseguem ter frequência. Elas não conseguem. Eu me recordo que eu comecei a realizar postagens no meu Instagram, né, no meu TikTok, no meu Facebook, há mais ou menos uns 6 anos atrás. Eu precisei realizar 780 postagens para que uma postagem ela viralizasse. 780 vezes eu tentei e não consegui viralizar. E na postagem de número 781, eu fiz uma postagem que deu mais de 10 milhões de visualizações. Mais de 10 milhões de pessoas viram aquela postagem que eu fiz. E depois disso, eu comecei a ganhar muitos seguidores, as minhas postagens começaram a ter um número de visualizações muito grandes. Por quê? Eu tive constância. Bruno, você teve vontade de desistir? Demais. Demais. Muitas vezes eu pensei, né, e falei, as redes sociais não são para mim, eu não vou conseguir ter grandes resultados. Que bom que eu não parei. E o mesmo serve para você. Às vezes você faz 10 postagens e acontece o quê? 10 postagens e a pessoa não responde. Ninguém curte, ninguém compra e você desiste no meio do caminho. Pessoas que não têm sucesso são pessoas que desistem fácil. E aí, você tem sido aquela pessoa que desiste no meio do caminho ou que mesmo em meio aos desafios você continua tentando? Ninguém para uma pessoa determinada. Ninguém vence uma pessoa que não desiste.
Ninguém. Eu comento isso com os meus amigos, eu comento isso com a minha família. Eu não vou desistir, eu vou até o fim. Eu sei exatamente quais são os objetivos que eu tracei para a minha vida. Eu sei exatamente onde eu quero chegar. E eu não vou parar. Eu só paro se Deus não quiser que eu continue. Mas caso contrário, eu não sou refém de aprovação de ninguém. Eu não preciso que ninguém fique me aprovando para que eu continue. Eu não preciso, né, do meu humor para que eu continue. Eu vou até o fim, porque eu sei aonde eu quero chegar. Bruno, você tem vontade de desistir? Tem demais, tem vontade também. Sou um ser humano como você. Mas eu coloquei isso na minha mente. Eu não posso ser o melhor. Eu não posso ser o mais preparado. Mas eu vou ser o cara que não desiste nunca. E eu tenho certeza que eu vou alcançar os objetivos que eu tenho. Já alcancei muitos. Mas ainda existem muitos outros objetivos que eu quero alcançar. E esse é o primeiro aprendizado que eu quero te deixar, tá? Você precisa se tornar alguém com hábitos claros. Você precisa, né, desenvolver uma rotina. Você precisa separar dias para poder postar, dias para poder chamar novos clientes, retomar conversas, pedir indicações. Você tem que desenvolver o hábito de pedir indicação. Hábito de pedir indicação é isso. Isso também é um hábito. Ah, Bruno, mas é chato pedir indicação. Às vezes a pessoa ela não me dá nenhuma indicação e eu fico morrendo de vergonha. Vergonha? Para! Vergonha não paga boleto. Coloque esse hábito. Indicações vão te ajudar a vender muito mais. Isso é um hábito de grandes vendedores. Aquela senhora sábia, que foi uma grande vendedora na sua cidade, ela deixou muito claro para Helena. Helena, desenvolva o hábito. Desenvolva rotina. Isso vai mudar o seu jogo no mundo das vendas. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu gostaria de deixar essa dica com vocês, todo domingo, tá? Eu separo uma parte, né, do meu domingo, às vezes quando eu não consigo no domingo, na minha segunda-feira ou no sábado à noite, para eu planejar a minha próxima semana. O que eu vou fazer na semana que vem? Quais são os compromissos que eu quero alcançar? Quais são as metas que eu quero traçar? Eu preciso fazer isso porque eu sou um cara desorganizado. Se eu não desenvolver esse hábito de planejar a minha semana, as coisas elas vão acontecer de forma atropelada, vai chegar no final da semana e eu não vou ter alcançado os meus objetivos. Isso é meta. É meta. Eu sei o que eu preciso fazer durante aquela semana. Eu gosto de anotar no bloco de notas do meu celular, eu gosto de anotar no caderno, e todas as vezes que eu vou cumprindo algum daqueles objetivos, eu vou dando um check. Tem semana que eu não consigo fazer isso, mas a grande maioria das vezes eu começo a minha segunda-feira com um planejamento. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer naquela semana. E você, como vendedor e como vendedora, não pode ser diferente. Você tem planejado a sua semana? Quantas visitas eu vou realizar ao longo desses próximos dias? Com quantas pessoas novas eu vou falar para poder oferecer as minhas semijoias? Ou você está deixando as coisas no piloto automático? O tempo passa rápido demais. Se você não tiver planejamento, daqui a pouco é sexta-feira. Você olha para trás e não fez nada. O tempo nos atropela se você não tiver planejamento. Então, diamante 1, desenvolva hábitos que vão te levar aos objetivos que você traçou, aos objetivos que você tem para sua vida, tá? Esse é o primeiro diamante. Diamante número 2. Vamos para o diamante número 2. Diamante do amor pela venda. Quando eu vendo com intenção de servir, eu paro de me sentir inconveniente. Eu vejo muito vendedor, muita vendedora me falando: ai, Bruno, eu tenho medo, né, de incomodar aquelas pessoas. Eu tenho medo de incomodar a fulana, mandando uma mensagem para ela no WhatsApp. Tira isso da sua cabeça, tá? Desenvolva amor pela venda. O que é o amor pela venda? O amor pela venda é simples. Você precisa entender que você está servindo aquela outra pessoa. Você não está incomodando, você está servindo. O que nós vendedores, nós realizamos no nosso dia a dia? A gente cura uma dor que a pessoa tem. A própria, né, o próprio nome diz vendedor. Então eu curo uma dor que a outra pessoa tem. É isso que você precisa fazer. E é isso que você precisa mentalizar. Você está... Não precisa ter vergonha, é isso que ela falou, a Bruna falou. Você não precisa ter vergonha, não precisa achar que você está incomodando aquela outra pessoa. Você tem que virar a chave. Bruno, mas como assim virar a chave? Me explica, né, um pouco melhor. Você tem que entender que vender não é empurrar uma peça. Você está ajudando uma mulher a se sentir mais bonita, tá? É isso que você está fazendo. Você está ajudando
né, uma mulher a se sentir mais bonita. É isso que você está fazendo com ela. Você está levando para ela confiança, você está levando para ela autoestima, tá? É isso que você está fazendo. Antes de oferecer, você tem que pensar, como que essa peça ela pode ajudar a minha cliente? Você entende o que eu estou falando? Isso é chamar com intenção. Isso é fazer com que a venda ela se torne leve. E vender é leve. É isso que a gente faz. Você tem que entender o seguinte, você não está vendendo só semijoias. O que você está vendendo? Você está vendendo autoestima. Eu acredito verdadeiramente que um acessório pode mudar completamente o dia de uma mulher. Tá? Completamente. Quando você vende para ela um colar que faz com que ela se sinta mais empoderada, você mudou o dia daquela mulher. Quando você vende um brinco para ela, para uma ocasião especial, ela vai se sentir melhor. Você entende? Nós não estamos empurrando, nós estamos, né, levando uma solução para a pessoa que está do outro lado. Isso é realmente criar amor pela venda. É isso que você precisa fazer. E eu te pergunto, como você se vê como vendedora? Você olha, né, para a sua vida, para o que você está fazendo e acha que você está incomodando? Você precisa mudar a sua chave. Aquela senhora, ela deixou muito claro para a Helena. Falou, Helena, você precisa desenvolver esse amor pelas vendas. Você precisa entender que você está, né, levando algo que vai ajudar a pessoa que está do outro lado. E é isso que a gente faz. E mais do que isso, nós que trabalhamos com o público, nós que trabalhamos com vendas, o que acontece? Você, né, tem o privilégio de se tornar uma psicóloga, uma terapeuta, um psicólogo da mulher que está do outro lado, correto? Esse é um poder muito grande que a gente carrega. Às vezes um elogio sincero que você faz para aquela mulher muda completamente o dia. Faz quanto tempo que aquela mulher não ouve um elogio sincero? E você carrega esse poder de mudar o dia de uma pessoa. Nós que somos vendedores, nós carregamos, né, um privilégio muito grande, mas ao mesmo tempo, junto com esse privilégio, nós carregamos uma responsabilidade muito grande. Se nós formos omissos, se nós não nos tornarmos pessoas preparadas, às vezes nós perderemos a oportunidade de mudar a vida de uma pessoa que está do outro lado. Tá? Então, junto com esse poder que você carrega, você também, né, carrega uma responsabilidade muito grande. Você tem se preparado? Você tem demonstrado amor pelo que você faz? Como você demonstra amor? Se preparando, se capacitando, realmente entendendo o poder que você carrega nas suas mãos e usando isso ao seu favor de forma intencional. Nós devemos ser intencionais. Ó, aqui, ó, a Ivani falou, quando vendemos para o esposo presentear a esposa, iluminamos o relacionamento deles. Isso é grandioso. Que legal, Ivani. Eu não havia pensado, né, por esse lado, e tem sentido demais. Né? Às vezes você está resgatando um casamento. Faz quanto tempo que aquele marido, né, não dá um presente para a esposa e você ajudou, né, aquele marido a fazer com que aquela mulher se sinta valorizada novamente. Então, quando você faz isso, você não está vendendo a semijoia. O que você está vendendo? Você está vendendo uma solução para aquele marido, que às vezes tem dificuldade de encontrar, né, um acessório, de comprar um presente para sua esposa. Muito legal, Ivani. Obrigado por ter compartilhado aí. Ó, essa semana uma cliente me chamou de fada madrinha. Que chique, hein, Valéria? Esse elogio aí é chique demais. Fada madrinha, que bacana. Elizabeth, com certeza. Que legal, gente. Fico feliz de vocês estarem aí compartilhando, né, o pensamento de vocês. Ó, o Caleb, se comunicar bem com a pessoa, cumprimentando ela, conversando bem. Muito importante. Ó, aqui, mundo aqui, ó. Ainda mais os esposos que são perdidos em dar presentes. É isso mesmo. A nossa função como vendedores é trazer solução. A gente precisa trazer soluções. Esse é o nosso objetivo. Então, esquece, tá? Você não vende semijoias, você vende soluções. Beleza? Então, a partir de hoje, você precisa desenvolver essa mentalidade. Você está vendendo uma solução para a pessoa que está do outro lado. Aí você faz como, né, você preferir. Você deu o nome, né, que combina mais aí com o seu perfil. Mas nós não somos vendedores de semijoias. Nós somos vendedores de soluções. A gente cura uma dor existente. Beleza? Então, esse é o diamante do amor pela venda. Quando eu vendo com a intenção de servir, eu paro de me sentir inconveniente. Então, a partir de hoje, não foque apenas no dinheiro.
não foque apenas no benefício que você vai ter. Pelo contrário, olhe, o que eu posso fazer por essa pessoa que está do outro lado? De que maneira, né, que eu posso servir essa pessoa que está do outro lado? Vender é servir. É isso que você precisa sair daqui hoje com esse nível de consciência. Eu não vendo produtos, eu sirvo. Eu facilito a vida das pessoas. Esse é o caminho, beleza? Então vamos lá. Qual que é o próximo diamante? Próximo diamante é venda diamante da singularidade. A peça pode ser a mesma, mas o motivo da compra nunca é igual. Cada cliente ela compra por uma razão. Umas serão por autoestima, outras serão por presente, por ocasião especial, praticidade, elegância. Você precisa, como vendedor e como vendedora, entender mais sobre isso. Às vezes você está realizando a mesma abordagem para todas as pessoas nas quais você vai vender. E você tem que mudar, não é sobre isso. Cada pessoa, ela carrega um motivo diferente. E como que você vai descobrir isso? Através de perguntas. Você precisa criar conexão. Então, antes de você mandar uma foto, pergunta, essa cliente, ela quer se sentir como? Antes de você realizar uma visita, faça essa pergunta. Como que essa cliente, ela quer se sentir? Faça uma análise. Nós que somos vendedores, a gente precisa, né, se tornar especialista em ler pessoas. Se fosse para eu te dar um conselho aqui agora, eu sei que conselho, né, você geralmente não se dá, mas seria esse: se torne especialista em ler pessoas. Como que você vai fazer isso? Buscando conhecimento, lendo livros e sendo intencional em tudo que você faz. Terminou uma visita? Escreva, né, o que você aprendeu nessa visita. O que eu devo melhorar na próxima casa que eu for realizar, né, a abordagem. Isso é muito importante, porque todas as vezes que você faz isso, você vai se tornando especialista em ler pessoas. Depois, oferecer a peça conectando com o momento dela. Então, lembre-se disso, a singularidade. O que é singularidade? Cada pessoa é única. Cada situação exige uma abordagem diferente. E nós temos que nos tornar o quê? Pessoas criativas. Os vendedores, eles são criativos. Então, cada situação, ela demanda, né, uma ação diferente de nós que trabalhamos com venda. Então, esse é o próximo diamante. Diamante da singularidade. Lembre-se, a peça pode ser a mesma, mas o motivo da compra nunca é igual. Se a sua cliente ela quer peças para o dia a dia, é uma abordagem diferente. Se a sua cliente ela quer uma peça para uma ocasião especial, você tem que seguir de uma maneira completamente diferente. Se o problema daquela pessoa é com autoestima, você vai trabalhar de uma maneira completamente estratégica. Você entende? Você não vai vender para essa pessoa um acessório, você vai vender para ela a autoestima. Se aquela pessoa ela está procurando uma peça para uma ocasião especial, para um casamento, porque ela é madrinha, para uma formatura que ela vai de um filho, de um sobrinho, o que ela está procurando? Ela está procurando elegância. Então, você vai ter que adaptar a sua abordagem e adaptar o seu processo de vendas para poder vender exatamente o que aquela pessoa precisa. Nunca, guarde isso que eu estou falando para você, o seu foco nunca deve ser o acessório. O seu foco deve ser sempre a transformação que você pode gerar na pessoa que está do outro lado. Sempre. Quando você entender essa regra, eu sei que é difícil, tá? Eu demorei muito tempo para poder entender. Eu me recordo que quando eu vendia livros ali de porta a porta, eu sempre foquei nos livros. Sempre. Esse livro é maravilhoso, ele tem capa dura, os médicos que escreveram são médicos especialistas, foram graduados nos Estados Unidos, têm diplomas internacionais. Eu estava focado no produto. Quando eu recebi o insight de um grande líder que eu tive, de um grande vendedor, ele falou: Bruno, não venda apenas a característica do seu produto, mas foque na transformação que ele pode gerar. Você entendeu o que eu falei? Não apenas no produto, nas características do produto. Você também precisa falar sobre o seu produto, mas o foco não deve ser esse, deve ser a transformação. Então, o que eu comecei a falar? Os livros que eu vendia eram livros de medicina preventiva, de alimentação saudável. Então, eu focava no quê? Na longevidade, eu focava na prevenção de doenças. Essa era a solução que eu vendia. Se eu focasse no livro, o livro é de capa dura. A pessoa ela não está nem aí para o livro. Ela quer saber o que aquilo vai gerar de transformação na vida dela. E os acessórios que você vende, eles não são diferentes. Qual que é a transformação que ele gera? E lembre-se disso, cada pessoa é uma abordagem diferente.
transforme o seu atendimento em um atendimento singular. Você precisa se preparar para poder vender mais, beleza? Gente, está fazendo sentido para vocês? Me conte aqui nos comentários, tá? O que é autoestima mesmo? E aí, Caleb? Vai me contando aqui, gente. Está fazendo sentido? Vocês estão conseguindo captar? Estão conseguindo anotar? Tá? Isso é muito importante. E é o que eu falei no começo da nossa live. A melhor maneira de você realmente aprender é buscar conhecimento e colocar em prática, tá? Ó, acredita no potencial das suas vendedoras. Show de bola, gente. Fico feliz que vocês estão gostando aí. Confesso que esse treinamento de hoje é um treinamento que eu gosto muito de ministrar, é um treinamento que realmente ele muda o jogo aí das revendedoras. A Mariana, a Carolina, tudo bem? Fico feliz. A Deise está por aí também. Jéssica, faz muito sentido. Que bom, Jéssica. Fico feliz em estar agregando aí de alguma maneira. Ó, a Simone. O que a Simone falou ali? Tem bastante gente comentando aqui. Tá subindo rápido os comentários. Mas legal, gente. Vamos que ainda tem aula. Prometo, né, que 8h50, 8h55 vocês já estão liberadas, tá? Já estarão liberadas. Então eu preciso de mais 15 minutos aí do tempo precioso de vocês para que a gente finalize aí o nosso treinamento, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o próximo diamante? Diamante do dia de hoje. A venda que você adia hoje pode ser o dinheiro que vai faltar amanhã. Muita revendedora, ela vive no depois. Depois eu posto, depois eu chamo, depois eu respondo, mas a venda tem tempo. Desejo esfria e oportunidade passa. Esse é um dos diamantes, na minha opinião, mais valiosos que existem. Se tem algo que eu valorizo em pessoas que têm sucesso, é a atitude. Eu sou alguém que... Eu sou fissurado por pessoas de atitude. Aquela pessoa que ela não fica esperando a condição perfeita para poder executar. Ela executa com as ferramentas que ela tem na mão. Para de esperar a hora certa. Na hora certa eu abordo aquela pessoa. Na hora certa eu começo. Na hora certa eu posto no Instagram. Essa hora certa ela nunca vai chegar. Tem uma frase que eu gosto que ela diz o seguinte: atitude gera altitude. Quem puder escrever, escreve aqui para mim, ó. Atitude gera altitude. Quem entendeu essa frase? Vou repetir. Atitude gera altitude. Qual que é, né, o significado dessa frase? Que quando você tem atitude, você vai ter altitude, ou seja, você vai voar muito alto. Se tem uma característica que você precisa desenvolver, é a característica da atitude. Não espere a hora certa para começar. Não espere a hora certa para poder postar, para poder abordar uma nova cliente. Essa hora certa ela nunca vai chegar. Eu disse para vocês e repito, eu vi muita gente que aos nossos olhos não tinha nenhum talento, não tinha nenhum dom, e essa pessoa se tornou multimilionária, essa pessoa teve muitos resultados, viveu uma vida próspera, viveu uma vida abundante. E sabe o que eu percebia? Que essa pessoa ela tinha atitude. Era uma pessoa que tinha consistência, era uma pessoa, né, que não ficava esperando a aprovação de outras pessoas para poder iniciar, e o mesmo serve para você. Você precisa entender que a hora certa é agora, a oportunidade está na sua mão. Se você hoje é uma revendedora de semijoias, se você hoje é um revendedor de semijoias, é porque alguém acreditou no seu potencial. Então a hora é agora. Bruno, mas eu não me vejo me tornando uma pessoa próspera somente vendendo semijoias. Beleza, se você tem esse pensamento, tudo bem. Mas você precisa entender o seguinte, as semijoias e essa oportunidade que você deu estão te lapidando para você poder viver um próximo nível na sua história. As grandes oportunidades, elas aparecem disfarçadas. Entendeu? As grandes oportunidades, muitas vezes, elas aparecem disfarçadas. Como assim, Bruno, aparecem disfarçadas? Às vezes, essa oportunidade que você está tendo, você está olhando para ela de uma maneira que você não está visualizando o futuro, mas talvez o começo de um novo tempo na sua história está começando agora, e você não está aproveitando, porque está faltando atitude. Para de procrastinar. Para. Você já começou um monte de coisa e já parou. Você começa a vender algo e para, começa uma coisa nova.
você promete que esse ano vai ser diferente e começa a procrastinar, você começa a se comparar com outras pessoas. Para de fazer isso. Já deu. Nós já estamos em julho de 2026. Parece que foi ontem que você fez 18 anos. Parece que foi ontem que seu filho nasceu. Hoje seu filho já está grande e você continua dando desculpa. Você continua procrastinando e deixando para depois. Até quando? A vida ela passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Esses dias, eu estava fazendo 20 anos. Amanhã é meu aniversário. Amanhã eu estou fazendo 37 anos. Eu olho para trás e falo, meu Deus, como o tempo passou rápido. E aí está passando rápido também. Está passando rápido. Independente se você tiver atitude ou não, o tempo vai passar rápido do mesmo jeito. Então eu queria que você entendesse esse recado. Para de procrastinar. A oportunidade está na sua mão. Para de olhar para esse mostruário de semijoias como algo que é extremamente desafiador. Olha para esse mostruário de semijoias como uma oportunidade que Deus te deu. Olhe para esse mostruário como uma oportunidade de viver um novo tempo na sua história. A venda mudou completamente a minha vida. A venda. Eu comecei a vender livros de porta em porta. Bruno, você imaginava que você fosse ficar milionário vendendo livros de porta a porta? Não, mas eu tinha certeza que as vendas de porta a porta, elas seriam extremamente importantes para o meu futuro. Talvez a sua grande virada não vai acontecer nas semijoias, mas as semijoias elas serão importantes para você poder viver um novo tempo na sua vida. Mas se você não entregar o seu melhor no que você está fazendo hoje, você não vai viver o novo na sua vida. Você precisa aproveitar as oportunidades. E como que você aproveita? Tendo atitude. Bruno, mas como que eu vou ter atitude? Ó, tem bastante gente, né, dando os parabéns aí. Obrigado, pessoal. Depois eu vou deixar o endereço aqui para vocês mandarem um presente, tá? Brincadeira, gente. O maior presente é eu ter esse privilégio de estar aqui hoje, falando com vocês, trazendo, né, conhecimento. Isso, para mim, é extremamente importante, viu? Fico, né, muito feliz aí em estar aqui com vocês, tá bom? É isso, gente. Aproveite essa oportunidade, tenha atitude, coloque em prática tudo, né, o que nós estamos hoje aqui ouvindo. Essa é a melhor maneira de você ter atitude. Amanhã você tem um capítulo em branco da sua história. O que você vai fazer com esse capítulo? Você vai procrastinar ou você vai escrever uma nova história para você? Visite novos clientes, enfrente o medo, enfrente os desafios. Você tem medo, eu tenho medo, todo mundo tem medo. Mas vai com medo mesmo. O medo passa. Você vai ganhando confiança, você vai percebendo que a atitude ela vai te abrindo novos horizontes, vai te dando novas oportunidades. Quando vê, sabe o que acontece? Você está tendo resultado. E o resultado vira um combustível na sua vida. Diamante do hoje. Esse, na minha visão, é um dos diamantes mais importantes dessa nossa aula de hoje. Diamante da leveza, tá? Já estamos chegando aí ao final, né, quase do nosso treinamento. Diamante da leveza. Afasta. Venda leve aproxima. O cliente, ele sente quando a revendedora está desesperada, insegura ou pedindo desculpas por vender. Leveza é conduzir sem pressão, mas também sem medo. Evite começar, desculpa estar te incomodando. Para de ser vitimista. O vitimista, ele acha que está incomodando todo mundo. Desculpa te incomodar. Você pode comprar uma semijoia para poder me ajudar? Para com isso. Venda com leveza. Venda com leveza, venda com estratégia. Você precisa ser leve no que você está fazendo. E sabe qual que é uma das maneiras que você consegue desenvolver a leveza? Você consegue desenvolver isso buscando conhecimento, porque você se sente preparada, tá? Você se sente preparado, e o que você vai entender? Que você não está vendendo apenas um acessório, você está vendendo uma solução para a pessoa que está do outro lado. Isso vai trazer leveza, porque você se sente importante dentro daquele processo, e você é importante. Você recebeu uma missão, é uma missão. Ser vendedor é uma missão, tá? Eu não queria falar isso, mas estou te trazendo. Ser vendedor é uma missão. Você foi escolhido.
Você foi escolhida para ser vendedor, para poder mudar a vida de muitas pessoas. Pessoas nas quais você vai vender as soluções que você tem e para poder mudar a história da sua família. É por isso que você foi escolhido. É fácil ser vendedor? Não, é difícil demais. É difícil demais. Tem que ter controle emocional, tem que ter resiliência, tem que aprender a lidar com rejeições, tem que aprender a lidar com o longo prazo, mas é missão. E se você recebeu essa missão, se vira. Você vai ter que honrar essa oportunidade que você recebeu. E se você está aqui hoje, é porque você precisava ouvir algumas coisas que eu trouxe para você. Você recebeu essa missão. Agora, como que você vai lidar com isso? Você vai deixar essa oportunidade passar? Você vai tratar isso com leveza? Ou você vai olhar para a venda como um fardo na sua vida? Não é fardo. A venda na sua vida é mudança de rota. A venda na sua história é para que você viva um novo tempo. Acredite nisso. Entregue o seu melhor, tenha atitude, tenha leveza. Todos os diamantes que eu trouxe aqui hoje são diamantes para poder mudar a sua história, para poder mudar a história da sua família. Tem gente que criou expectativa em você. Tem muita gente que precisa do seu melhor para poder viver uma vida abundante e extraordinária. Eu tenho uma filha. Eu faço tudo por ela, faço tudo pela minha família. Bruno, você quer entregar uma vida fácil para sua filha? Não. Ela vai ter que ralar, ela vai ter que sofrer para poder conquistar as coisas dela. Mas se eu puder facilitar o caminho da minha filha, se eu puder entregar para ela ferramentas, se eu puder ser um treinador na vida da minha filha, eu já cumpri a minha missão. Eu já cumpri o meu propósito como pai. Eu não estou me tornando quem eu sou hoje para poder facilitar a vida, da minha filha financeiramente. Sabe por que eu estou fazendo tudo isso? Para poder entregar o caminho para ela. Filha, é esse caminho que você tem que seguir. O papai já fez. O papai sabe como que é. Aqui estão as ferramentas para você poder também viver uma vida próspera. E tem muita gente, tá? Tem muita gente que está criando expectativa em você. O que você está fazendo com essa oportunidade? O que você está fazendo com essa missão que foi confiada a você? Você tem que sair dessa live diferente. Você tem que sair desse nosso bate-papo de hoje com uma postura completamente diferente. É isso que eu quero, tá? Eu quero que você saia daqui com essa certeza. Eu estou saindo dessa live melhor do que eu entrei. É isso que eu quero que você saia de hoje, né, com isso no seu coração, com essa semente plantada. Você pode esquecer de tudo que eu falei, mas eu quero que você não se esqueça de algo, que a atitude gera altitude. Você, tô falando com você agora, tá? Com você. Você está pronta para poder voar. Você está pronta para poder viver o extraordinário na sua vida. Você aceita isso? Você quer viver o extraordinário? Você quer viver uma vida digna? Uma vida abundante? Os diamantes estão aí. Agora só depende de você. A minha parte eu estou fazendo. Os empresários que me contrataram para eu estar aqui hoje também estão fazendo a parte deles. Se você não fizer a sua parte, a responsabilidade não é mais minha, não é mais do líder, do empresário que te deu essa oportunidade. A partir de hoje, essa responsabilidade é sua. Está na sua mão. E eu sei que você consegue. Porque se você recebeu essa missão, é porque você é capaz. Vai ser fácil? Te garanto que não. É difícil ser pobre, é difícil ser rico, é difícil viver uma vida abundante, é difícil viver uma vida escassa. Tudo nessa vida tem dificuldades, mas você precisa escolher qual dificuldade você quer viver. Eu quero viver a dificuldade da prosperidade. Eu quero ser um canal de bênçãos na vida de milhares e milhões de pessoas. E eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto. Você está disposto? Você está disposta? Se você está, comente aqui, ó. Comente aqui. Eu estou disposto. Eu estou disposta. Gente, eu vou finalizar aqui o nosso bate-papo, trazendo, né, algo muito, né, muito importante, tá? Que é sobre ainda, né, o nosso bate-papo de hoje, sobre a nossa aula. E eu quero voltar para a história da Helena. Lembra dela? Ela começou olhando para aquela maleta de semijoias como, né, se fosse um problema. Mas no final, sabe o que a Helena percebeu? Helena percebeu que aquela maleta, aquele mostruário, era apenas um espelho. A maleta mostrava a insegurança dela, a falta de hábito,
o medo de incomodar, a dificuldade de persistir, o emocional oscilando, só faço quando eu estou bem. Aquela maleta mostrava o tanto de coisa que ela deixava para depois. Mas aquela mesma maleta também podia mostrar outra coisa. Coragem, disciplina, serviço, maturidade, ação. A maleta não mudou. Quem mudou foi Helena. E quando a vendedora muda, a venda muda junto. Hoje talvez você tenha entendido que não é só sobre semijoia. É sobre a mulher e o homem que você está se tornando enquanto vende. Porque vender lapida. Lapida a sua coragem, a sua comunicação, a sua disciplina, a sua fé. Lapida a sua capacidade de ouvir não e continuar. E eu quero que você guarde algo. A cliente, ela pode não te responder. O dia pode ser corrido, o dinheiro pode estar apertado, o medo pode aparecer, o acerto parece estar chegando, mas nenhum desses fatores ele pode ser maior do que a mulher e o homem que você decidiu se tornar. Então hoje, antes de terminar, eu quero que você escolha apenas um desses diamantes, só um. Pode ser, né, o diamante do hábito, do amor pela venda, da persistência, da atitude, do domínio emocional, da ação imediata. Eu quero que você escolha um, aquele que você mais precisa lapidar. E quando essa aula acabar, não diga apenas, foi bonito. Eu não quero que você ache que o meu treinamento foi bonito. Bonito não muda resultado. Decisão muda. Decisão muda resultado. Ação muda, constância muda. Hoje, a sua maleta, ela continua sendo a mesma. Mas você não precisa continuar sendo a mesma mulher diante dela. A partir de hoje, não olhe para a sua maleta como um peso. Olhe como um chamado, como uma oportunidade, como uma missão. Um chamado para você poder crescer, para você poder servir, como uma sementinha de prosperidade na sua vida. Um chamado para você poder se lapidar. Porque a mulher que carrega a maleta com mentalidade, com hábito, amor, persistência, atitude, essa mulher, ela não carrega apenas semijoias. Ela carrega possibilidades. E é sobre isso. Sobre possibilidades que a venda, ela traz para a sua vida. Eu quero que você, né, saia desse treinamento com um pedido. Qual que é o pedido que eu quero te fazer? Eu quero que você, né, tire uma foto da tela agora, né, do nosso bate-papo. Depois você vai lá nos seus stories, poste, marque a empresa que te deu essa oportunidade e vá lá no grupo do WhatsApp e faça um agradecimento especial para o empresário que te deu a oportunidade hoje de receber esses diamantes valiosos que podem mudar a sua história e podem mudar a história da sua família. Então, são esses dois compromissos que eu quero firmar contigo. O primeiro é você dar um print nessa tela, tá? Eu vou fazer aqui vou fazer aqui uma cara de feliz, vou dar um sorrisão aqui, tá? Tô feliz. E você depois vai usar essa imagem para poder postar e marcar a empresa que te deu essa oportunidade. Vamos lá? Esse é o primeiro exercício, tá? O segundo exercício é você ir até o grupo e mandar uma mensagem, contando qual foi o principal aprendizado dessa nossa aula, o quanto essa empresa é importante para a sua vida. Sabe o que acontece? Esses empresários, né, depois eles me mandam um print. Bruno, olha o que mandaram lá no grupo. E eu fico tão feliz. Isso reforça, né, esse compromisso que eu tenho, essa missão que Deus confiou a mim. Não se esqueça de algo. Você pode esquecer de tudo o que eu falei nesse treinamento, mas eu quero que você leve essa última frase, que é uma frase que eu quero que você nunca mais se esqueça. Lembre-se sempre, atitude gera altitude. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o mês de julho e lembre-se, ainda dá tempo de fazer diferente. Aproveite essa oportunidade, aproveite essa missão que Deus confiou a você. Você é o próximo extraordinário da sua família. Através da sua vida, outras vidas serão impactadas. Tem muita gente esperando o seu melhor. Tem atitude. E lembre-se, atitude gera altitude. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.